E um dos pontos principais é fazer essa avaliação de arquitetura corporativa, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, do papel do arquiteto ou do responsável de tecnologia na pré-negociação. Acho que isso é essencial, porque eu já passei por alguns casos, e conheço alguns casos no mercado, que a tecnologia não passa tanto por essa fase de avaliação, de valuation e etc., e se descobre um problema lá na frente depois. Né? A tecnologia não participa do due diligence. Isso. E eu vou contar que, na verdade, assim, a gente participa da due diligence, mas a participação ela foi aumentando ao longo do tempo por conta dos problemas que a gente identificava depois na hora da integração, né? Então, a gente mostrava como que a gente poderia ajudar melhor se a gente estivesse envolvido desde o início. E hoje em dia, a área de arquitetura e a área de tecnologia ela está 100% embarcada nessa fase de due diligence. E quando você fala de arquitetura, acho que começa até por uma coisa mais física, né? Uma arquitetura de infraestrutura mesmo. Sim. Entender o que tem ali de... Tem empresa que tem servidor debaixo da mesa, assim, né? Aqui no Brasil não acontece muito, mas na Jamaica, né? Tem umas empresas aqui no Brasil, é muito raro, né, Johnny? Não sei se já ouviu falar de alguma. Que isso, eu tenho os contratos lá de termos de confidencialidade, eu não conheço nenhuma. A gente brinca, mas realmente são coisas que acontecem, né, Cris? A gente não, Sim, não e sabe. dá para entender, são empresas que têm um contexto diferente. Às vezes é um produto que eles estão testando, mas que quando a gente vai trazer para dentro de uma operação robusta, né, de uma grande corporação, você não pode trazer do jeito que ela está funcionando atualmente. Então, a gente começa mesmo com essa arquitetura de infraestrutura, depois vai para uma arquitetura mais de referência para entender aplicações, tecnologias, versões de coisas que eles estão usando. Já teve caso também da gente achar versão de PHP totalmente, além de ser PHP, totalmente vencido, né? Sem olha suporte. Que o host é um entusiasta. Eu senti além de ser PHP, você sentiu aí, Johnny? Foi. Senti um certo... Desculpe se ofendi. Esse é um meme oficial do PHP não compila. Do PHP não compila, é ótimo. Porque PHP também não compila, né? Então, tudo bem, mas... abraço, meus amigos do PHP. Continua, Cris. Bom, desculpe se ofendi alguém, mas assim, na prática, era uma versão velha. Era por isso que era ruim, tá? Isso, E aí tinha muitas vulnerabilidades. Isso, e a gente PHP precisava 4, fazer... HTML3... Né? Por aí. E a gente precisava ajustar tudo, né? Então, assim, quando a gente... A Serasa Experian é uma data tech. Então, para a gente, dados e tecnologia são nossos assets, né? É por isso que a gente compra outras empresas também. E se a gente for olhar que essa tecnologia ela não é sustentável, ela não é escalável, ela não tem aqueles atributos todos que a gente precisa procurar com bons arquitetos dentro de uma solução, a gente tem um problema. Que ou a gente vai precisar fazer realmente uma série de combinados do que precisa ser regularizado antes da empresa ser adquirida, ou a gente vai ter que arcar com uma fase de adaptação que talvez seja até maior do que eu fazer eu mesma dentro de casa aquela solução. Então, é super crítico mesmo o olhar de tecnologia dentro dessa avaliação da empresa. Um ponto interessante, né, Wellington, que ela estava falando e eu pensei, a gente costuma tentar vender, né, para os stakeholders quando a gente quer melhorar a tecnologia da empresa, do ponto de vista de estratégia, mesmo de equipamento, sobre escalabilidade das aplicações. Né? Que esse paradigma aqui é muito melhor escalável do que outros. E raramente a gente pensa em merges, né? Que não só escalável do ponto de vista assim, do crescimento do produto, do segmento, mas também de você adquirir uma empresa nova, por exemplo, dependendo do seu parque tecnológico, essa convivência é mais fácil ou mais difícil. Exatamente. E eu vou te falar, é o ponto número 1 que dentro de tecnologia a gente é questionado pelos executivos. Eu disse que uma hora eu ia dar Pode um tapa. bater, fica à vontade. Se é escalável a tecnologia. Porque imagina, uma empresa muito maior comprando uma startup. Eu quero vender para muito cliente. A solução aguenta? Essa é a pergunta que sempre vem, né? Ou o que falta para ela aguentar? Quanto custa para ela aguentar? E aí a gente ajusta ali dentro aquela negociação que a gente vai fazer. Eu acho que o ponto é até um pouco mais crítico anteriormente, viu, Johnny? Porque quando a gente fala sobre aquisições, aí tem cenários diferentes, né, Cris? Quando você está falando, por exemplo, de uma aquisição de uma Big Corp para comprar uma startup, isso é meio que quarta-feira no mercado, né? Quarta-feira à tarde.
quando você está falando de merges de grandes corporações, e aí o que me preocupa do ponto de vista de arquitetura ainda mais, Cris, você está falando de duas grandes empresas. Às Podem vezes, ter estratégias diferentes. Estratégias diferentes, tanto de tecnologia quanto de assets de tecnologia, mas principalmente uma não conhece bem o corpo da outra ainda, né? E quando a gente fala de grandes corporações, essa negociação ela é feita muito sigilosamente, envolvendo muito poucas pessoas, né? E a gente corre um risco muito grande aqui. Eu não vou citar casos, mas a gente sabe de casos de que essa negociação é feita por altos executivos. Você tem definição de preço e de transição entre os altos executivos. Em grandes linhas, né? Em grandes linhas. E aí a gente está num momento de tecnologia que as empresas são cada vez mais tecnológicas. E muito do valor de mercado delas são baseadas no quanto ela gera de valor por causa da tecnologia. E aí quando você fez todo aquele valuation, fez todo aquele valor, quando você de fato define essa estratégia de compra ou de venda de uma companhia, e aí o corpo técnico vai avaliar, isso reflete no valor. Opa, mas deveria ter pago menos ou deveria ter pago mais. Mas eu acho que essa é uma das grandes justificativas da gente ter a área de tecnologia e de cybersecurity, inclusive, né, envolvidas na fase de due diligence. E isso é algo que a gente provou o valor dentro da Serasa Experian aos poucos nos deals que a gente executou, e que a gente consegue ver assim exemplos claros de problemas que a gente teria se a gente não tivesse visto. E a gente estabelece condições precedentes para que sejam ajustadas, a gente mostra vulnerabilidades que a gente encontrou naquela aplicação, a gente faz testes, né, ali dentro, tudo para poder mostrar qual é a qualidade daquele asset que a gente está comprando e que ele seja pago na mesma medida, né?